lembrar, 2 Tessalonicenses 2:3 diz o seguinte: isso de modo nenhum acontecerá, Paulo está falando da volta de Jesus, sem que primeiro venha a apostasia. Na igreja, o principal sintoma é a apostasia, o apagamento do espírito que nós estudamos na última aula. Sim, mas relembrando, eu falei que o Apocalipse ele vai em duas testemunhas. Uma testemunha é a igreja, a outra testemunha são os judeus. Então, na igreja, o principal sintoma, esfriamento do espírito. Trocar o amor das pessoas pelas coisas. Né? Uma inversão de valores. Lembrando que em Apocalipse, o primeiro alerta de Jesus é para a igreja de Éfeso. E ele diz: tenho contra vocês, que vocês abandonaram o primeiro amor. Vê onde caíste, arrepende, senão eu tiro do seu meio o meu candeeiro. Lembrando que o candeeiro, o candelabro, nós estudamos, são os 7 Espíritos de Deus. Agora, o segundo sintoma, ele é dado nos judeus. Então, eu tenho que ficar de olho, né? O que está acontecendo? Só um minutinho. Eu quero saber. Tem um irmão aqui falando que parece que meu áudio está com problema. Todo mundo aí está me ouvindo bem? Só o irmão que não está ouvindo ou tem mais alguém não ouvindo? Me dá me fala aí se todo mundo está ouvindo bem, como é que está o áudio. Aí, eu bem aqui. Para mim está ok, pastor. Ô Pedro, reinicia o seu computador de novo, o seu computador celular de novo, porque o áudio de todo mundo aqui está beleza, tá? Viu, meu irmão? Então, vamos voltar lá. O segundo sintoma, ele é dado, o prelúdio nos judeus. Então, vamos ver essa profecia de Ezequiel 37:21, porque Deus tem uma promessa de reuni-los de todas as nações de volta para a sua própria terra. Então, Ezequiel 37:21-24 diz o seguinte: assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, está falando, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais dividirão em dois reinos, né? Nunca mais se contaminarão com os seus ídolos e as suas abominações, em qualquer de suas transgressões. Livrá-los-eis de todas as suas abominações. Livrá-los-eis, só um minutinho, de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E o meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Quando diz que Davi reinará sobre eles, Davi já havia morrido aí há muito tempo. E Davi que é esse? Eu tenho que relembrar como que aquele cego chama Jesus Cristo. Filho de Davi. Essa profecia que você está lendo é uma profecia da restauração para os judeus do reino, no qual Jesus vai reinar entre eles. Então, Davi aí, não é Davi que vai ressurgir dos mortos, é Jesus, o descendente de Davi. Agora eu te falo, e essa profecia, ela já se cumpriu? Não, ela está se cumprindo hoje. Em 1948, através do voto de através da articulação de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, depois da Segunda Guerra Mundial, os judeus ganharam de volta a terra de Israel. Desde 1948 até hoje, eles estão regressando à terra de Israel. Isso é chamado aliá, no hebraico, retorno. Então, essa profecia que você está vendo, ela está se cumprindo debaixo do nariz da igreja. Hoje eu posso acompanhar. Eu quero que você acompanhe aqui na tela agora, para você ver, o lado esquerdo é o mapa de Israel hoje. Então, você tem aqui o lado esquerdo, o mapa de Israel hoje. Está vendo aí? O
que está acontecendo com Israel hoje? Esse pedaço em verde escuro aqui, ó, ele, na realidade, ele não pertence ao povo de Israel. O que significa isso? Isso aqui está na mão da Cisjordânia ocupada. Ou seja, a Jordânia detém esse lugar, menos Jerusalém. Ó. Jerusalém, lembrando que na Guerra dos 6 Dias, os judeus dominaram tudo, mas a ONU pediu para que devolvesse o Sinai, né? A Jordânia, então, detém esse pedaço aqui, e aqui nós temos a faixa de Gaza, né, que você já sabe, é um conflito entre Israel e a Palestina. Olha aqui do lado direito. O lado direito é como era o mapa de Israel na época da divisão das 12 tribos. Então, nós podemos ver aqui do lado direito que a tribo de Gade, de Ruben, a tribo de Manassés, aliás, a tribo de Manassés, elas estão, meia tribo, né? Porque a outra ficou aqui do lado de cá. Elas estão do lado direito, onde é a Jordânia hoje. Então, por que esse mapa é importante? Porque Deus prometeu dar toda essa terra de volta para ele. Essa aqui. Então, isso aqui, ó, vai ser retornado para Israel. Aí você fala, pastor, então vai demorar muito para Jesus. Lembrando, ó, Israel, na Guerra dos 6 Dias, ele aumentou o território dele, ele chegou a entrar quase dentro do Cairo, em 6 dias. Ou seja, para Israel dominar esse lado direito aqui, ó, em um dia ele pode dominar isso. Um dia. Então, isso aí não pode ser uma narrativa que Jesus está muito longe de voltar. Resumindo, Israel é o relógio de Deus. Igreja é relógio de Deus. Nós temos que ficar de olho nessas duas coisas. Apostasia na igreja, retorno da terra aos judeus, né? E nós temos que andar linkado nessas duas coisas. Mas há mais um sintoma em Israel. Antes da última semana de Daniel, algo vai acontecer naquele lugar. Quem já foi em Israel, né, conhece o Muro das Lamentações, onde os judeus ficam ali orando, clamando. E você sabe por que os judeus ficam ali naquele muro clamando? Muitos não entendem aquela bateção de cabeça, fica ali assim, ó. Primeiro, eles ficam balançando para não dormir. Né? E segundo, o que eles estão fazendo naquele muro? Ó, Israel conquistou aquele muro em 1966, numa guerra, tá? E, a partir daquele dia, daquele momento, Israel detém o poder em Jerusalém. Jerusalém hoje é partido entre 3 religiões. Os muçulmanos, os cristãos e os judeus. É considerado um território neutro, mas Israel detém o poder bélico e o poder político daquele lugar. Os judeus estão ali batendo a cabeça, ali, ó, clamando assim, ó, pedindo a Deus outro templo para que eles possam sacrificar animais, ó, igual era antes. Igual era na época de Jesus, antes de Jesus morrer, antes da destruição do templo de Herodes, que foi em 1970, havia sacrifício ali naquele lugar. Lembrando que a profecia de Jesus, de Mateus 24, 1 e 2, Jesus falou que não ficaria ali pedra sobre pedra, o general Tito destruiu o templo. E a partir daquele momento, os judeus foram espalhados pelo mundo, e em 1948 eles retornaram. Retornaram, mas não tinham Jerusalém. Em 66, 67, Guerra dos 6 Dias, Israel detém Jerusalém. Então, a partir daquele momento, nunca mais ficou 100 pessoas naquele muro. 24 horas por dia, sempre tem alguém clamando a Deus o templo ali. Pedindo a Deus perdão pelos pecados e clamando a Deus o templo. Por que os judeus fazem isso? Baseado na Bíblia, por que eles só oram ali naquele lugar? Eu estou falando ali, conversando com Deus naquele lugar. Abre a sua Bíblia em Romanos 8, 38. Ó, Romanos. 1 Reis, capítulo 8. Quando Salomão constrói o templo, ele fala para o povo de Israel o seguinte: no mundo inteiro, os judeus oram virados para Jerusalém. Eles oram para aquele lugar por causa disso que você vai ler agora. Toda oração e súplica que qualquer homem
ou todo o teu povo de Israel, é 1 Reis 8:38. Conhecendo, desculpa, vou ler de novo. Toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para o rumo dessa casa, templo, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoe e age, dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhes conhece o coração, porque só tu és conhecedor do coração de todos os homens. Resumindo, para eles, o lugar de orar é o templo. Como não tem um templo, tem um muro, eles vão orar no muro. E o que eles... O principal, lamentando, porque lamentação. Eles estão lamentando a ausência do templo. E o que acontece? Nos últimos anos, uns 10 anos para cá, começou a surgir em Jerusalém o Instituto do Terceiro Templo. Alguns judeus começaram a fazer os objetos do templo, as menorás, fazer toda a indumentária sacerdotal, a roupa do sacerdote, já crendo que eles vão dominar aquele lugar e construir outro templo ali para Deus. Inclusive, na internet, se você entrar, você já vai ver o templo virtual em cima daquele monte. Isso deu um problema sério, porque os muçulmanos ficaram irados com essa construção. E você fala, então, esse instituto, se você for em Jerusalém, você pode visitar. Ele já tem todas as coisas de dentro do templo, a indumentária do sumo sacerdote, tudo dos sacerdotes, para voltar a sacrificar animais logo depois da construção do terceiro. Então, não é uma ficção. Isso já está acontecendo. Agora, o anticristo, presta atenção, antes dele tomar o poder, ele vai ser um articulador político. E ele vai conseguir algo inédito. Então, guarda na sua mente algo muito importante. O primeiro homem que conseguir trazer paz entre judeus e muçulmanos é o anticristo. Você vai ver na história da humanidade que presidentes americanos, igual Jimmy Carter, e muitos outros tentaram pacificar o Oriente. Nenhum deles conseguiu. Você fala, pastor, mas o Trump agora está conseguindo. Conseguir trazer paz entre Arábia Saudita e Israel é fácil. A Arábia Saudita é um país light, é um muçulmano mais light. O Bahrein, isso é um início do que vai acontecer. Não é o Trump que é o anticristo. Isso é uma articulação mundial para que o anticristo consiga o maior ato. Qual é o maior ato? A paz entre a faixa de Gaza, a Jordânia, o Irã, né, e os judeus. A pessoa que fizer isso, ela vai ser considerada, vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz. E vai ser considerado o maior pacificador do mundo. Então, você tem que estar ligado numa coisa. Para o judeu, o Messias vai trazer paz na terra. O que é paz na terra? Ele vai restaurar o reino a Israel e trazer paz. Agora eu quero que você veja essa profecia que está na tela. Essa profecia é sobre o Messias. E, ao mesmo tempo, o anticristo ele vai aproveitar dessa profecia para se dizer o Messias. Vamos ver o que está escrito na tela. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono e reinará, perfeita união entre ambos os ofícios. Essa profecia se cumpriu em Jesus, está se cumprindo em Jesus. Pastor, mas Jesus não construiu o templo em Israel. Qual é o templo que Jesus construiu ou está construindo? Aqui diz que ele será sacerdote e rei.
e ainda vai edificar o templo do Senhor. Se você não sabe, Jesus hoje, ele está construindo morada para Deus. Fala, pastor, como assim? Abre comigo a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 2. Ó, abre a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 2. Vamos lá comigo, só um minuto. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Ó. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Jesus está edificando o templo do Senhor. E é você. Ele está me edificando, você. Ele trabalha com pedra. A profissão de Jesus, a palavra carpinteiro, não é carpinteiro. É técnico. Pedreiro ou construtor. O Jesus construtor ou pedreiro está edificando a casa. Legal isso, né? Em João 14:1, ele diz, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu teria dito, pois estou indo preparar, construir lugar, para que onde eu estou estejais vós também. Então, a profissão de Jesus, ele é um construtor e pedreiro, trabalha com pedra, você acabou de ver, e essa pedra é você. Então, essa profecia que você está vendo, ela está se cumprindo espiritualmente. Jesus está edificando uma casa espiritual para a habitação de Deus em espírito, e essa casa somos nós. Agora, ele é rei e é sumo sacerdote? É. A Bíblia diz que ao nome de Jesus, todo joelho vai ter que se dobrar no céu, na terra e debaixo da terra. A Bíblia diz que Deus deu a ele toda a autoridade, ele é rei. E será que Jesus é sumo sacerdote? Abre comigo Hebreus, capítulo 5. Então, ó, essa profecia aí, ó, ela está se cumprindo espiritualmente no Messias Jesus. Hebreus capítulo 5, verso 10. Está falando de Jesus. Hebreus 5, 10. Tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus hoje é rei, é sumo sacerdote, e está edificando o templo. Quem assistiu às aulas passadas, sabe que o nome Renovo é broto ou Nazareno. Não está falando que o Nazareno ele vai edificar o templo do Senhor, né? E será revestido de glória, e vai sentar no templo como rei, sumo sacerdote. Aí eu te falo, você sabe quem vai copiar isso? Quem vai tomar essa profecia para si? O anticristo. E a primeira coisa que o anticristo vai fazer é, depois do acordo de paz, construir o templo do Senhor. Você vai ver mais na frente que o anticristo vai chamar essa honra que você está vendo para ele. Um dia, meu irmão, Jesus volta. Quando ele voltar, fisicamente, ele vai sentar no templo que o anticristo reconstruiu. Ele vai assentar lá como rei, como sumo sacerdote e juiz. Todo olho vai ver isso. Por enquanto, Jesus está sentado à direita do Pai. Ele é sumo sacerdote de um tabernáculo celestial. E ele é rei e juiz. Hoje Jesus cumpre 3 papéis: rei, juiz e sumo sacerdote. Lá no templo celestial, lá na casa do Senhor, na glória. E ele está edificando essa casa. Então, quando eu falo
o Instituto do Terceiro Templo já está agindo, é porque tudo está sendo preparado para que o anticristo cumpra essa profecia. Vamos aqui caminhar e vamos ver algo interessante. Isso aí é um jornal. Olha só, isso é um jornal. Grupos recolhem doações e fazem lobby no parlamento de Israel para erguer edificação profetizada há 2000 anos. Ou depois você pode entrar na internet e pesquisar, põe Instituto do Terceiro Tempo. Se você quiser doar dinheiro, você não vai fazer isso. Estou falando, quem quiser doar, doa. Os judeus do mundo inteiro doam dinheiro para a construção desse templo. Agora, quem vai dar o starter para a construção? Quem vai convencer a Jordânia, a faixa de Gaza e o mundo muçulmano para que o templo seja erguido? Você fala, pastor, é uma guerra mundial. Vai ter que derrubar aquela mesquita para erguer o templo? Não vai. Eu quero que você preste atenção nisso. Olha, hoje, esse lugar é o platô do templo. Aqui nós temos o domo da rocha. E aqui nós temos uma famosa porta. Essa porta, ela está de frente para o Monte das Oliveiras. Essa porta é chamada Porta Dourada ou Porta do Oriente. Por que essa porta é tão importante? Jesus, há 2000 anos atrás, ele entrou por essa porta. E ele foi aclamado rei, montado num jumento. E eles falavam, Hosana, salva-nos agora, filho de Davi. Ele entrou montado num jumento por essa porta, para cumprir uma profecia de Miqueias. Então, meu irmão, Jesus já entrou por essa porta uma vez, como sendo proclamado rei. Só que ele estava montado num jumento, e nós sabemos que ele veio como Cordeiro de Deus que tira os pecados. Mas a profecia que você vai ver agora diz que Jesus Cristo voltará a entrar por essa porta. Não mais montado no jumento, mas ele entra por essa porta como rei, como sumo sacerdote e juiz. E o primeiro ato dele a entrar por essa porta é destruir o anticristo que vai estar sentado. Eu não tenho muito tempo para ler. Depois você vai ler Ezequiel 43. Fala dessa forma. Fala que a glória do Deus de Israel vai entrar. Você fala, pastor, e aonde diz que ele vai destruir o anticristo? Está em Isaías 11:4. Ele matará o perverso com o sopro da sua boca. Também está em 2 Tessalonicenses 3:8. Quando ele voltar, ele vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca e a manifestação da sua boca. Mas eu não quero adiantar o que vai acontecer. Eu quero que você veja o seguinte. Se Jesus vai entrar por essa porta, o templo não vai ficar aqui nesse lugar. Ele vai ficar aqui nesse lugar. Porque a porta, ela é a porta de entrada também do templo. Essa porta mira na porta de entrada do templo, sim, e vai lá para dentro do Santo dos Santos ou Santíssimo. Será que cabe aqui do lado dessa mesquita um templo? Lembrando que o anticristo, quando ele fizer o ecumenismo, o que é ecumenismo? Nós vamos falar que todas as religiões levam a Deus. Tem alguém querendo perguntar? O que foi? Quer abrir o microfone? Não, né? Então, vamos caminhar aqui para você ver. Olha aí, você está tendo agora uma vista de frente. Aquela porta onde Jesus vai entrar, ela entra direto aqui dentro do templo. Ou seja, eu tenho uma mesquita do lado e tenho o templo judeu do lado dela. A mesquita onde ela está e ao lado o novo templo na posição correta. Então, olha o anticristo. O anticristo vai conseguir algo inédito. A construção do terceiro templo ao lado da mesquita. Então, quando ele construir esse templo, aqui, ele vai ser aclamado pelos judeus como o quê? O Messias. Somente o Messias constrói o templo.
Então, para os judeus, esse homem que vai ser um líder político e religioso, ó, rei, sumo sacerdote, ele é o Messias. Então, eu tenho que ficar de olho em Israel. Eu já tenho o Instituto do Terceiro Templo, eu já tenho agora o início de acordo de paz entre países que eram inimigos de Israel, Arábia Saudita, Bahrein. Isso é um prelúdio do que vai ser feito naquele lugar. Então, ó, fique de olho em Jerusalém. Jerusalém é o relógio. Porque a igreja, nós não precisamos nem falar o que está acontecendo. Quando eu falo igreja, eu estou falando no nosso meio, não de denominação religiosa. Eu não estou falando de igreja A, B ou C, de congregação. Estou falando que nós temos que vigiar, nós temos que nos vigiar. Por quê? Para que a apostasia não chegue na minha casa, na minha família. Então, presta atenção nisso. Ó. Hoje aqui eu tenho a mesquita de Al-Aqsa, ou mesquita distante, eu tenho o Domo da Rocha e eu tenho o lugar da construção do terceiro templo judeu. Então, vamos ver aqui. Ó. Olha aí agora, construir o templo, colocar o templo ao lado da mesquita. Isso aí é uma montagem de um templo do lado da mesquita. A porta dourada aqui. Ó. Então, Jesus ele volta para o Monte das Oliveiras, ele entra por essa porta, quem está sentado aqui nesse templo? O anticristo. Jesus vai destruir. Isso é no final. Por enquanto, o anticristo vai ser um líder político e religioso, vai conseguir trazer paz entre judeu, árabe, ou os judeus e o Islã, e ele vai conseguir articular a construção desse terceiro templo. Então, vamos ver. Então, ó, no prelúdio do Apocalipse, que eu falei, eu tenho a igreja na apostasia e eu tenho os judeus proclamando, dando crédito a um líder político que vai aparecer, que vai trazer paz entre eles e os muçulmanos. Se você conversar com um judeu liberal, é interessante que eu tinha uma professora de hebraico e ela era uma pessoa liberal, do judaísmo liberal. Ela chegou para mim e falou que Alá é o Deus de Israel. E o maior absurdo para ela é essa guerra. O que os judeus querem é paz com os muçulmanos. Sim? Consideram o Alá dos muçulmanos o Deus de Israel, só que eles têm uma visão errada do que Alá, do que o Deus de Israel pede, mata pessoas, etc. Né? O que eles querem é paz. Então, isso aí já está no meio do judaísmo liberal. O judaísmo ortodoxo ainda não aceita. O judaísmo ortodoxo, o Messias deles, Alá não é um Deus de Israel, mas o liberal para eles já é. Então, no prelúdio do Apocalipse vai aparecer algo interessante. O que você está vendo aí do lado direito é uma noiva judia. Se você me acompanha desde as primeiras aulas, você sabe, você pode falar, pastor, a noiva é a igreja. Eu quero que você depois assista os outros vídeos. Você vai ver que o chamado de noiva, primeiro, é para Israel. E a igreja só passou a ser a noiva quando ela foi enxertada em Israel. Jesus não pode ter duas noivas, os judeus e a igreja. Na realidade, é uma noiva composta de dois povos, o judeu e a igreja enxertada. E como que Jesus espera buscar essa noiva? Como que ele espera encontrar? Você está vendo aí uma noiva judia, com véu, com as joias, toda ornamentada. Abre comigo o livro de Efésios. Efésios capítulo 5, verso 25 a 27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra,
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A palavra, ela transforma a noiva santa e sem defeito. A prática, a obediência à palavra. Agora, em Apocalipse, fala também de uma mulher. Toda vez que você ouvir falar em mulher em Apocalipse, você vai ter que pensar em duas coisas. Ou é a igreja, ou é Israel. Tá? Ou é a igreja, ou é Israel. Porque a noiva é a igreja enxertada em Israel. Então, eu quero que você veja uma mulher em Apocalipse para você entender os acontecimentos dos últimos dias. O que antecede a última semana de Daniel. Vamos ver comigo aqui uma mulher. Abre comigo em Apocalipse. Você deve ter lido isso, ficado assim, abismado com a visão do apóstolo, né, o que ele viu. Apocalipse, capítulo 16, aliás, desculpa. Apocalipse, deixa eu pegar. Capítulo 17. Apocalipse, capítulo 17, verso 1. Olha. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Veja, te mostrarei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Está vendo uma prostituta assentada sobre muitas águas. E ele continua: com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. E continua: transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada em uma besta, besta escarlate, besta repleta de nome de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava escrito um nome, um mistério. Atenção, Babilônia, a grande mãe das meretrizes, das abominações. Mulher, igreja. Essa igreja, ou essa mulher, ela está montada numa besta, e é uma prostituta. Nós temos que traduzir o Apocalipse com a própria Bíblia. O que João está tentando dizer? Se você assistiu os outros vídeos, se não assistiu, mais na frente eu vou falar de novo, a besta é um império. Quando diz que tem uma mulher sentada na besta, significa que tem uma igreja andando junto com o império. Andando junto com o império do anticristo, eu tenho uma igreja. E uma igreja dita cristã, porque é uma mulher. Essa igreja dita noiva de Cristo, essa aqui, ela é uma falsa, porque ela é prostituta. A noiva de Cristo é virgem. Essa aqui é uma prostituta. Agora, na Bíblia, o que é prostituição? O que seria eu, como santuário de Deus, estar prostituindo contra Deus? Seria eu ter ídolos. Você vai ver no livro de Oséias, que Deus manda Oséias casar com uma prostituta, porque ele diz que o povo de Israel está fazendo isso com ele, servindo a rainha dos céus e a outros deuses. Então eu começo a traduzir essa mulher, não essa que está na tela, mas essa aqui, ó. Essa. Eu começo a traduzir essa mulher como uma falsa igreja cristã, prostituta, ou seja, idólatra. Quando diz que ela está toda enfeitada de ouro, rica, muito rica. O que o Apocalipse me traz é uma igreja que se diz cristã, idólatra e lotada de ouro e de pedras preciosas. Muito rica. E ela está junto com o império.
Daqui a um minuto vai cair, nós vamos entrar de novo, mas o que significa que essa mulher também está sobre muitas águas? Olha aqui para mim, Apocalipse 17, antes de cair, verso 15. Apocalipse 17, 15. Diz o seguinte: falou-me ainda, as águas que você viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, essa falsa igreja cristã, ela está enraizada por todo o planeta, ou todas as nações. Todas as nações conhecem ela, e ela tem influência em todas as nações. Você vai descobrir quem é essa mulher. Porque, para conhecer essa mulher,